Olá, seja muito bem-vindo ao tutorial da Juventude do MDB, que vai te ajudar a organizar a convenção da Juventude do MDB aí no teu município. A convenção que é convocada para que os jovens do MDB escolham quem serão os dirigentes da JMDB durante 2 anos. Nós partimos do princípio de que o edital já foi publicado, ou pela JMDB aí do teu município, ou pela JMDB estadual. Isso pode acontecer quando a JMDB municipal perde o prazo de publicação do seu edital ou quando não tem JMDB formalizada no município, aí vai ser publicado pela JMDB estadual. Esse edital vai convidar os jovens para eleger o diretório, os delegados da convenção estadual, a comissão executiva e o conselho fiscal. Para isso, são necessários 20 jovens para formar todas as estruturas da chapa e a gente recomenda que tu acesse a lista de filiados do MDB do teu município e verifique quais jovens que ainda não completaram 35 anos. Esses são os jovens aptos a fazer parte da chapa para a JMDB municipal. Também pode ser que existam filiações internas, pois a juventude do MDB aceita a filiação do jovem a partir dos 14 anos, ou seja, quando ele ainda não tem título. Então vai ter apenas a ficha de filiação interna, também valendo como filiação para a juventude do MDB. Toda essa lista, filiados oficiais ou filiados internos, sendo jovens, são aptos para a chapa da JMDB municipal. Então vamos para o primeiro passo, que é montar a chapa e pedir o registro. Mas para quem a gente vai pedir o registro, ou seja, quem recebe a inscrição da chapa? É a própria JMDB atualmente constituída aí no teu município, que pode ser que tenha uma comissão executiva, se foi eleita uma JMDB municipal, ou se não foi eleita uma JMDB municipal, pode ser que tenha uma comissão provisória, que foi indicada para a JMDB estadual e está fazendo as vezes de JMDB aí no teu município. Mas também pode acontecer de não existir nenhuma dessas estruturas, nem executiva, nem provisória. E num caso assim, quem vai receber a inscrição de chapa? A JMDB estadual. E aí, claro, tu vai fazer a inscrição de chapa por e-mail, vai enviar por e-mail solicitando o registro. E também, em casos em que alguma chapa por qualquer motivo não consiga fazer o seu registro na JMDB municipal, pode fazer via JMDB estadual. O que vamos inscrever então na chapa? A primeira estrutura a ser preenchida na chapa é a do diretório. O diretório precisa ter no mínimo 15 jovens titulares e 5 suplentes. Junto com a inscrição do diretório, vamos inscrever também os delegados à convenção estadual. Os delegados são a voz da JMDB municipal nas convenções da JMDB estadual, ou seja, quando existir uma convenção estadual, são esses os jovens, os delegados, que vão representar, vão votar pela JMDB municipal. Tem que ter aí, no mínimo, 3 titulares e 3 suplentes. E lembrando que os delegados podem ser nomes que já estão na chapa do diretório, da bolinha verde, né? Pode os mesmos jovens que estão no diretório serem delegados ou não, não é obrigatório. E um lembrete importante, se já existiu ou se ainda existe JMDB formalizada no teu município, os ex-presidentes que ainda não fizeram 35 anos são membros natos, obrigatórios, na chapa do diretório. Como montar? Segue as dicas aí no nosso tutorial, abre o Word e vamos começar a montar o teu pedido de registro de chapa. Tu inicia o teu pedido exatamente assim, pedido de registro de chapa, e vai direcionar esse pedido ao jovem ou à jovem presidente da comissão executiva da JMDB do teu município. Ou, se não for o caso de ter uma executiva, direcionando ao presidente da comissão provisória da JMDB aí do teu município. E se não existir nenhuma dessas opções no teu município, então tu vai direcionar o teu pedido de registro de chapa ao jovem presidente da comissão executiva estadual da JMDB. E aí vai colocar o texto padrão do pedido. Pelo presente instrumento, os jovens subscritores abaixo vêm requerer o registro da chapa, e aí tu coloca um nome para essa chapa, composta conforme abaixo, para concorrer na Convenção Municipal da Juventude do MDB, a realizar-se no próximo dia, e aí vai colocar ali a data da convenção.
Nesta ocasião, indicamos o jovem. Escreve ali o nome do jovem que vai ser fiscal no dia da votação. Para acompanhar a votação, apuração e proclamação dos resultados da convenção na qualidade de fiscal. Feito esse texto, tu começa a preencher os nomes dos membros do diretório municipal. Viramos a folha, então vamos preencher o nome do jovem e vamos deixar do lado um espaço para a assinatura. Ou seja, coloca o nome e o jovem assina do lado para comprovar que ele permitiu que o nome dele faça parte dessa chapa. Essa é a forma que tu tem de comprovar o consentimento de chapa. E tu vai preencher essa lista de titulares até completar no mínimo 15 jovens na lista de titulares do diretório. Pode completar com mais jovens, desde que seja até no máximo 45. Depois de preencher os titulares, tu vai preencher os jovens que serão suplentes do diretório na mesma estrutura. Coloca o nome do jovem e deixa do lado o espaço da assinatura. E tu vai ter o cuidado aí de preencher os suplentes sempre completando 1/3 do total de membros. Ou seja, se o diretório tiver 15 titulares, ele deverá ter 5 suplentes. Se tiver 45 titulares, deverá ter 15 suplentes. Sempre 1/3. Então, se for entre 15 e 45, tu vai fazer o cálculo proporcional. Depois de preencher os membros do diretório, tu vai preencher os jovens que serão delegados para a convenção estadual. E aí tu vai ter que colocar no mínimo 3 titulares e 3 suplentes. Esse é o número mínimo que a juventude tem para cada município. Se no município, por exemplo, o MDB tiver 10 delegados titulares e 10 suplentes, o partido tem isso, a juventude tem direito a ter o mesmo número que o partido tem. Então pode preencher com mais do que 3. Agora, em alguns municípios pode ser que o MDB, o diretório do partido, tenha um delegado só. Nesses casos, a juventude não acompanha o partido, vai ter sempre no mínimo 3. Só vai ter mais se o partido também tiver mais. Depois de preencher a lista de delegados titulares e suplentes, tu termina o teu documento dizendo que, nestes termos, pede e espera deferimento, coloca ali a cidade e a data e um jovem vai assinar como subscritor da chapa. Pode ser o jovem que vai ser candidato a presidente ou não, desde que seja um jovem responsável pela inscrição dessa chapa. Fez isso tudo, imprime o teu pedido de registro de chapa em 2 vias. E depois que tu imprimiu em 2 vias, vai pegar as assinaturas, dos jovens que fazem parte da chapa e do jovem ou da jovem subscritor dessa chapa. E depois que tu fez a impressão e coletou as assinaturas, tu vai entregar uma das vias pedindo o registro dessa chapa para a JMDB no teu município, que vai ter uma comissão executiva ou uma comissão provisória. Se não tiver isso no teu município, tu vai digitalizar esse documento e vai mandar para o e-mail da JMDB estadual solicitando o registro da chapa. E aí nós vamos chegar no dia que foi marcado lá no edital para a Convenção Municipal da Juventude do MDB. E nesse dia, todos os filiados ao MDB, oficiais ou internos, que ainda não fizeram 35 anos, têm direito a votar para escolher o diretório e os delegados. Antes de votar, cada filiado que chegou na convenção vai receber uma lista de presenças para assinar. Então ele vai colocar o nome completo e vai assinar do lado para comprovar que ele esteve na convenção. E depois disso, recebe a cédula de votação, que vai ter a opção de sim ou não, se for uma chapa só, ou vai ter a lista de chapas para ele escolher qual chapa ele vai apoiar. E a gente recomenda que a cédula de votação tenha os nomes de todos os membros, tanto do diretório quanto dos delegados. Depois que terminou o horário marcado para acontecer a votação, apura-se os votos e estará eleita a chapa do diretório e dos delegados. Então, quando terminar o horário, você convida aí 1, 2, 3 jovens para fazer essa apuração. Mas ainda falta alguma coisa, a gente elegeu o diretório e os delegados, mas a convocação para a convenção da JMDB municipal convocou os jovens para eleger o diretório, os delegados, ok, esses 2 já fizemos. Mas ainda falta a comissão executiva e o conselho fiscal. Então, para fazer essa eleição, o diretório que acabou de ser eleito faz uma reunião logo em seguida, logo depois que ele foi eleito. Nessa reunião do diretório, este diretório vai eleger os membros da comissão executiva e os membros do conselho fiscal.
Isso significa que só pode ser membro da Comissão Executiva e do Conselho Fiscal os jovens que forem titulares daquele diretório que acabou de ser eleito. E aqui vale também chamar a atenção para um outro detalhe. Os jovens que estiverem na Comissão Executiva não podem fazer parte do Conselho Fiscal e vice-versa, porque o Conselho Fiscal serve para fiscalizar os atos da Comissão Executiva. Quais cargos existem na Comissão Executiva? Presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro e 2 suplentes. Esse é o grupo de dirigentes da Juventude do MDB Municipal. O Conselho Fiscal vai ser composto por 3 titulares e 3 suplentes, bem simples. Depois que tu fez a eleição, registra em ata tudo aquilo que aconteceu. A eleição do diretório e dos delegados, que aconteceu com o voto de todos os filiados que ainda não fizeram 35 anos. Depois dessa eleição, esse diretório se reuniu e escolheu a sua executiva e o seu conselho fiscal. Registra tudo em ata. Essa ata tu vai imprimir e vai pegar as assinaturas do jovem que escreveu a ata, que foi o secretário dessa reunião, e do jovem que assumiu a presidência. Depois de fazer a eleição, tu precisa registrar essa eleição na JMDB estadual, pois sem registrar a JMDB municipal lá na Executiva Estadual da Juventude, ela é como se não existisse, pois não vai ter comunicação com a Juventude Estadual. Então tem que lembrar de fazer o registro. Para fazer o registro, tu pega a lista de presenças que os jovens assinaram quando chegaram no dia da votação lá na convenção e aquela ata onde foi contada toda a história desde o início, como foi eleita a Juventude Municipal. Além de mandar esses documentos digitalizados, tu também vai fazer um arquivo, que pode ser Word ou Excel, com os dados completos da galera que foi eleita na JMDB Municipal. E aí vai o nome completo, data de nascimento, endereço completo, número do WhatsApp com DDD e e-mail, se tiverem e-mail, né? Porque a gente precisa dos dados para se comunicar entre a JMDB estadual e a JMDB municipal. Mas esses arquivos aqui, da tabela de Excel ou de Word, não precisa imprimir. Vai em arquivo digital mesmo. Só esses aqui da lista de presenças e ata da convenção municipal, como tu imprimiu para pegar as assinaturas, tu vai ter que digitalizar para enviar com as assinaturas. Pega tudo isso e envia para o e-mail da JMDB estadual solicitando o registro da JMDB aí do teu município. Os modelos de lista de presença, ata e tabelas de dados que tu precisa para enviar para a Juventude Estadual estão aí no nosso link para te fazer download em bit.ly/manualjmdb. Inclusive esse arquivo está em Word para ficar fácil de fazer a edição. Esse então foi o tutorial da Juventude do MDB para te ajudar a organizar a Convenção Municipal da Juventude e depois de estar eleita a JMDB Municipal, cabe a ti e a todos os jovens da JMDB do teu município fazer a boa política, preencher os espaços na política da cidade e fazer a política algo que transforme a vida das pessoas para melhor. Muito obrigado!